Olá, bom dia. Hoje é 16 de 3 de 2025, 16 de março de 2025. Então, Antigo Testamento, parte 2293. Sabe por que eu digo Marcos 16, versículo 15? Então, Marcos 16, versículo 15 em diante, a gente vemos que através de ouvir o Evangelho, de crer e de se batizar, a pessoa é salva. Eu estou lendo a lei e nós vemos na lei o que acontecia de mal com as pessoas que não liam a lei, os mandamentos e os estatutos, que rejeitavam. Imagina, a pessoa rejeitava a lei, os mandamentos e os estatutos. Mas ninguém é obrigado. Mas ninguém é obrigado a ler o Evangelho, ouvir, praticar. Não, não é obrigado não. Não é forçado não, é através de crer e querer. Mas a questão é que se a pessoa não quiser ler e nem crer, e nem seguir, a pessoa é condenada, a pessoa não é salva. É isso. Aí você tem uma conclusão acerca disso? Qual é a conclusão? A conclusão é que se a pessoa não crer, não se batizar, não ouvir, não ler, a pessoa será condenada. Na lei, a conclusão de não ler a lei, os mandamentos e estatutos, de rejeitar a lei, os mandamentos e estatutos, a pessoa sofrer a ira de Deus. A pessoa, quando morrer, ir para o mau lugar. Do mesmo jeito, a pessoa sofreu males, situações ruins. E quem não segue o Evangelho, quem não crê, quem não quer obedecer, quem não quer seguir, vai perder a vida eterna. Vai ser condenado. É isso. Ou seja, quem quer que seja em cima da terra. Então, o Antigo Testamento, parte 2293, 2 Reis 24, versículo 8. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 anos em Jerusalém. Isso aqui há quase 4.000 anos atrás. E reinou 3 meses em Jerusalém. Então ele reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Então eles tinham a oportunidade de reinar, de ser o rei daquele lugar. Só que aí eles deixavam de fazer o principal, que era fazer aquilo que era reto, aquilo que era agradável a Deus, a vontade de Deus. Mas era obrigado isso? Era obrigado não, é porque para morar em Israel e ser rei, a pessoa tinha que seguir a lei, os mandamentos e os estatutos. Rege hoje para viver na terra, a pessoa precisa disso. Se a pessoa quiser, a pessoa não precisa nem ler a lei, nem os mandamentos, nem os estatutos. Simplesmente a pessoa vai viver. A questão é que a pessoa vai fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, porque não vai ter, né, uma base bíblica, não vai ter uma orientação, não vai ter um segmento bíblico, não vai ter um mandamento, um estatuto, não vai ter uma direção boa, que é agradar a Deus. Aí a pessoa vai viver fazendo. Aí a pessoa, quando morrer, não vai ser salva. Não é isso. Entendeu? O ser humano vai viver, vai fazer qualquer coisa, o que quiser fazer. E, no final das contas, a pessoa perde a salvação. Vale a pena? Não vale. Então, no versículo 9, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, Joaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o pai dele. Ele é aqui. Joaquim. Então ele fez o que era mal. O pai dele estava reinando, fez o que era mal. Ele fez o que era mal. E através dele fazer o que era mal, isso não foi bom para ele, de maneira alguma. E o ser humano que está vivo, se fizer o que é mal, o que é injusto, o que desagrada a Deus, o que é abominável a Deus, não é bom, porque a pessoa não é salva, a pessoa é condenada. Então, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, toda vez que eu faço esse vídeo, toda vez que você ouve esse texto, entenda uma coisa. Isso foi o que Deus estabeleceu para o ser humano ser salvo eternamente, se livrar da condenação, do inferno, do ar, do lugar de pranto e ranger de dente, do lago que arde com fogo e com enxofre. Mas por que Deus fez isso? Porque depois dessa vida há outras vidas. Entendeu? Então, para se livrar da condenação, do ar, do lugar de pranto e ranger de dente, a pessoa tem que ouvir o Evangelho, seguir o Evangelho. Tem que crer, tem que se batizar, para poder passar dessa vida para outra vida, por ser o de Abraão, e depois para a vida eterna com Deus lá no céu. Agora eu lhe pergunto, isso é ruim? É nada, isso é maravilhoso. Então, se a pessoa
obedecesse a lei, os mandamentos, os estatutos, a pessoa estava agradando a Deus. Quando morrer, tinha a promessa de viver para sempre. Tinha a promessa de viver para sempre. Então a pessoa estava agradando a Deus. A pessoa não ia sofrer a ira de Deus. O castigo é a punição de Deus. E se a pessoa não crê? Ó, tem gente que diz que Deus não castiga. Isso é errado. Deus, ele castiga. Deus, ele pune. Por isso que o apóstolo Paulo falou, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não deixa de escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ceifará. Isso é o castigo. Ceifar aquilo que fez. Aí a pessoa vem dizer, não, Deus não castiga, e o castigo é eterno. O lago que arde com fogo, com enxofre, a perda da salvação. Muito bem, tudo bem. Deus não vai perdoar ninguém aqui na terra. Mas tem um castigo eterno, desprezo eterno, a condenação eterna. Então, através de seguir o Evangelho, através de se batizar e crer, a pessoa será salva. Então, isso é maravilhoso. Quando eles desobedeciam a lei, eles geravam a ira de Deus, ele causava a ira de Deus, ele fazia Deus se irar contra eles. E se a pessoa não crer, não se batizar, a pessoa sofrerá a ira eterna de Deus. Deus tem a ira eterna. Deus, ele é amor, ele é Pai. Todo mundo diz, não, Deus, ele é amor, Deus é Pai. Como é que Deus, ele é amor, ele é Pai? Ele vai colocar a pessoa no lugar por toda a eternidade? Ele vai. Ele é amor, mas ele é justiça. Você nunca leu esses textos, não? Deus é um juiz justo. Então não caia. Se alguém disser isso assim, ó, não, Deus ele é amor, ele não vai pegar ninguém e colocar no lago de fogo e fazer isso, fazer aquilo, porque ele é amor, ele é um pai. Como é que ele é amor, ele é um pai, ele vai fazer isso? Lembre-se que Deus, ele é amor, é um fogo consumidor e é justo. É justiça. Então a Bíblia, os ensinamentos, é tudo aquilo que o ser humano recebeu de Deus para não ser condenado, para ser salvo, para ser abençoado, para ser curado, liberto, transformado. Transformado, o que é transformado? É a pessoa que vivia de um jeito e viver de outro jeito. Às vezes a gente tem uns pecados, falha e erro. O ser humano tem pecado, falha e erro. Mas se a pessoa se espelhar em Jesus, a pessoa não vai viver cometendo aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que causará condenação.